E o que vem a ser então tutela provisória ou uma tutela provisória? Certamente em algum momento da sua atividade profissional você já deve ter requerido uma liminar. Isso mesmo, uma liminar, que é aquela medida que muitas vezes se requer em caráter de urgência para que o juiz antecipe algo para a parte ou assegure um direito para que lá no final do processo, quando da sentença, quando da decisão de mérito, esse tempo que foi transcorrido desde o início do processo, quando da apresentação da petição inicial e até a decisão de mérito, esse tempo não signifique algo ruim, ou seja, não prejudique o direito da parte. É possível que no curso do processo, tendo em vista muitas vezes a demora que o próprio rito procedimental exige, aquele direito da parte pereça. Imagine um caminhão carregado de morango que é apreendido e precisa seguir viagem até o destino e simplesmente, se ele continuar apreendido, aquele morango vai apodrecer. Se busca então o quê? A liberação muitas vezes da carga, da mercadoria ou mesmo daquele caminhão para seguir o seu destino antes mesmo do término do processo, para que aquele morango não pereça, porque se houver o perecimento daquele morango, evidentemente haverá um enorme prejuízo para a parte. Então a tutela provisória tem por objetivo, talvez a grande ideia da tutela provisória é justamente diminuir os efeitos maléficos que o tempo muitas vezes traz para o processo, traz para uma das partes. Sobretudo quando uma das partes consegue demonstrar a probabilidade do seu direito. O tempo, nós sabemos, ele não nos perdoa. O tempo, ele não para nunca, ele sempre permanece em movimento. Evidentemente, a vida é assim. A sociedade pulsa, a vida segue, o tempo, já dizia Cazuza, não para. Aliás, um filósofo interessante, um filósofo muito estudado, Heráclito, ele já dizia que ninguém pisa no mesmo rio duas vezes e dizia também que nada há de mudar a não ser, nada há de permanecer a não ser a própria mudança. Se há alguma coisa que sempre permanecerá, é a mudança, e a mudança ela vem por conta do tempo. O tempo, quando nós pensamos nele, sobre os seus reflexos dentro de uma relação jurídica, nós vamos compreender que é possível atribuir uma natureza jurídica ao tempo. Toda vez que o decurso do tempo gera algum reflexo para o direito, nós podemos compreender esse tempo como um fato jurídico em sentido estrito. Um fato jurídico em sentido estrito é um fato cujos reflexos decorrem da própria lei, os reflexos jurídicos, né? Isso ocorre, por exemplo, com a perda de um prazo para apresentar contestação, recurso. Então, no processo, muitas vezes, a parte pode olhar para esse tempo que o rito procedimental exige e pensar o seguinte: olha, se eu permanecer nesse mesmo estado que eu estou até o final do processo, eu vou sofrer um prejuízo muito grande. Portanto, há um risco nesse caso. Eu busco uma tutela provisória de urgência. Porque eu, além de demonstrar a probabilidade do meu direito, eu demonstro para o juiz que haverá um perigo de dano ou um risco ao próprio resultado útil do processo. Essa é a tutela de urgência. Há casos que a própria lei dispensa a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A lei se contenta apenas com a probabilidade do direito. Nesse caso, nós vamos falar que é uma tutela de evidência. Então, a tutela provisória, que pode estar fundada em uma situação de urgência ou de evidência, é uma técnica processual para redistribuir o ônus do tempo do processo. O tempo do processo gera um ônus para as partes, e não é justo que uma única parte, especialmente quando esta parte demonstrar a probabilidade do seu direito, suporte ela sozinha esse ônus do tempo do processo. Note então que a tutela provisória tem por objetivo também garantir maior igualdade no processo. Então se redistribui esse ônus. Juiz, eu não posso suportar esse ônus sozinho no processo, meu nome foi negativado, não faz sentido eu esperar até a sentença de mérito
para ver o meu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito, quando na verdade eu estou mostrando que eu já paguei a dívida. Olha, há uma probabilidade do meu direito. E a manutenção do meu nome nos cadastros de proteção ao crédito só vai piorar a minha situação. Eu não tenho acesso ao crédito, não consigo financiar um veículo, um imóvel próprio. E com o direito provável que eu tenho, não é justo que eu suporte esse ônus sozinho. Redistribua, passe para o réu agora. Para o réu não há prejuízo nenhum excluir o meu nome dos cadastros de proteção ao crédito nesse momento. E se ao final, se eu entender que eu não tenho direito, meu nome vai poder ser negativado novamente. Veja, essa é a ideia de redistribuição do ônus do tempo do processo. Tá legal? Como é que a gente vai conseguir então enxergar, ter uma visão global da tutela provisória e identificar a tutela provisória dentro desse nosso sistema jurídico de tutelas jurídicas, tutelas jurisdicionais? Eu trouxe então um esquema que vai facilitar muito a vida de vocês, facilita muito a minha vida, e depois que eu compreendi esse esquema, tudo ficou muito mais fácil para a gente poder ter uma visão global do nosso sistema jurídico, tá bom? Quando nós pensamos em tutelas jurídicas ou mesmo tutelas jurisdicionais, aquilo que se busca perante o Poder Judiciário, a gente pode fazer essa classificação. Essa tutela jurídica que se busca pode ser uma tutela definitiva ou uma tutela provisória. Então, sempre que alguém vai ao Poder Judiciário, vai com o objetivo de receber uma resposta estatal, uma prestação jurisdicional, uma tutela definitiva. É a condenação, é o divórcio, é a busca e apreensão, é a reintegração de posse, alguma tutela definitiva para resolver aquela lide. Só que é possível também, além de se buscar uma tutela definitiva, se pleitear uma tutela provisória, enquanto essa tutela definitiva não vem. Então, essa é a dicotomia, tutela definitiva e tutela provisória. A tutela definitiva ela pode ser classificada como uma tutela de certificação ou de efetivação. A tutela definitiva de certificação tem por objetivo certificar um direito. E a certificação desse direito, ou seja, o reconhecimento desse direito, pode ser uma tutela condenatória, constitutiva ou declaratória. Condenatória tem por objeto um direito a uma prestação, condenatória tem por objeto um direito potestativo e declaratória tem por objeto, é uma tutela que tem por objeto a declaração quanto à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação, uma situação jurídica, ou mesmo a autenticidade ou falsidade de um documento, conforme artigo 19 do CPC. Essas são as tutelas de certificação. Elas visam o quê? O reconhecimento de um direito por meio de uma tutela jurídica condenatória, constitutiva ou meramente declaratória. Teoria ternária da ação, dentro da classificação das ações. A tutela definitiva ela pode ser também de efetivação. A tutela de efetivação é aquela que pressupõe a prévia certificação do direito. E essa certificação do direito, que já ocorreu, ela pode se dar de forma extrajudicial, por meio de um documento, vamos falar então em título executivo extrajudicial, ou essa certificação pode ocorrer judicialmente, falaremos então em título executivo judicial. É por isso então que dentro dessa categoria tutela definitiva de efetivação, nós vamos encontrar o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Veja então que aqui eu já mostrei para vocês tudo o que se pode requerer em um processo. Tudo o que se pode requerer em um processo a título de tutela definitiva. Qualquer ação que você propuser a partir de hoje, você vai saber que ou o seu pedido vai ser uma tutela de certificação ou de efetivação. E se for de certificação, vai ser ou uma tutela condenatória, ou uma constitutiva, ou uma meramente declaratória. E se for uma tutela de efetivação, certa ou será o cumprimento de sentença ou será a execução de título extrajudicial. A partir de hoje, tudo vai se limitar a essa situação. E a tutela provisória? Tutela provisória ela pode ter uma natureza satisfativa, ou seja, de satisfazer desde já a pretensão da parte, é uma tutela antecipada, ou meramente assecuratória, para assegurar o resultado útil do próprio processo e a eficácia da própria decisão de mérito. É uma tutela cautelar. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental. E é sobre isso que nós vamos estudar a partir de hoje, tá bom?